Olá, eu sou o professor Pablo e hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24, que diz a respeito do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em casa a sua esposa. Palavra da salvação. Esta passagem do Evangelho nos coloca diante de um dos mistérios mais sublimes do Evangelho, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, um dos maiores mistérios, que nós temos aqui na vida de Jesus. Pois Maria estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela veio a ficar grávida pelo Espírito Santo. E um ponto muito importante desse Evangelho é que José não condena Maria, José, como a própria Escritura diz, ele é um homem justo, mas essa justiça de José não é a justiça da lei, não é a justiça dos fariseus da época, que em casos como esse poderiam tornar a público a situação de Maria e ela poderia vir inclusive a sofrer um apedrejamento, como nós vemos até em outras passagens do Evangelho, como Jesus já interveio por uma mulher que foi pega em adultério e ele tinha medo, que Maria pudesse passar por uma situação semelhante. Então a primeira coisa que José fez foi pensar, refletir sobre aquela situação e usar-se da misericórdia com ela. E quando ele usa da misericórdia, ele abre um espaço para que o anjo do Senhor viesse lhe trazer essa mensagem, colocando, que Maria havia concebido pelo Espírito Santo. E sem titubear, José, nesse sonho que ele teve, contato com o anjo que ele teve, José acaba por aceitar Maria, junto a si e dá o nome ao menino de Jesus, conforme a Escritura nos coloca, e conforme ele é orientado aí pelo anjo. Então, o primeiro ensinamento que nós temos aqui dessa passagem é a justiça e a misericórdia de Deus, junto também com José. E um ponto muito importante é esse momento da escuta, a escuta de José nesses momentos de perplexidade e de dificuldade. Quantos momentos a gente passa por alguma dificuldade e muitas vezes tomamos ações precipitadas, tomamos ações exageradas, tomamos ações que muitas vezes são injustas para aquele momento, porque nós não paramos para ouvir Jesus, para ouvir a palavra de Deus, para sentir no coração aquilo que realmente Deus quer de nós. José fez isso. José ouviu a palavra de Deus, orou e pensou muito a respeito do que poderia fazer sem expor ali uma situação de Maria, uma situação difícil para ela. Por fim, nós vemos que José é um modelo de obediência e de fé, pois a partir da mensagem do anjo, José não questiona isso, e José acolhe Jesus como seu filho e entende que aquela criança estava envolta num projeto muito maior de Deus. Então, o que nós esperamos que essa atitude de José, desse acolhimento, dessa obediência, dessa justiça de José,
você possa também levar para você como reflexão nessa semana. Então, tenham uma boa semana e que Deus os abençoe.